tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 3. Eu vou pedir que vocês abram, por gentileza, a apostila na página 16, para que vocês possam acompanhar comigo essa aula. Hoje nós vamos estudar as orações subordinadas substantivas, que, como o próprio nome sugere, exercem a função sintática dos substantivos. Que função sintática é essa? Função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de aposto, né, ou de predicativo, tá? Essas são as funções exercidas pelos substantivos nas orações, tá? Bem, então nós temos aqui as orações subordinadas subjetivas na segunda coluna da página 16, né, que são aquelas que exercem a função de sujeito. As orações, então, que exercem a função de sujeito são chamadas de subjetivas, tá? Percebam que a gente tem aqui, ó, é essencial que você compareça à reunião. As orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas pelo que, né, por essa conjunção integrante, tá? Então, depois do que, toda essa oração funciona como sujeito, tá? Que você compareça à reunião é essencial. Isso é essencial. Perceberam? Bem, objetivas diretas são aquelas orações que exercem a função de objeto direto, ou seja, que completam o sentido do verbo da oração principal. A oração principal é aquela que não tem o conectivo, né? É aquela que está carente de alguma função sintática, né? E aí vai ser completada pela oração subordinada. Então, aqui vamos ver o exemplo da apostila. Ó. Queremos que você seja o nosso parceiro. Queremos. Quem quer, quer alguma coisa, né? Se eu disser turma, queremos, vocês vão me perguntar, queremos o quê? E aí essa resposta pode ser um substantivo. Pizza. Queremos pizza. Queremos hambúrguer. Queremos uma viagem, né? Pode ser um substantivo, mas também pode ser uma oração. Como é o caso aqui do exemplo da apostila. Vejam. Queremos que você seja nosso parceiro. Então, toda essa oração, que você seja nosso parceiro, funciona como objeto direto do verbo querer. Está completando o seu sentido, por isso é chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. E as objetivas indiretas, elas atuam também como complemento do verbo da oração principal. No entanto, né, elas apresentam preposição. Né? Elas funcionam como objeto indireto. Vamos ver o exemplo? Lembre-se de que precisamos voltar cedo. Então, toda essa oração de que precisamos voltar cedo está completando o sentido do verbo lembrar-se, né? Que pede-se complemento e um complemento indireto, né? Que apresenta preposição. Completivas nominais são aquelas orações que funcionam como complemento nominal, ou seja, completando o sentido de um nome que peça complemento, né? Então, vamos lá. Tenho a impressão de estar sempre em dúvida em relação a algo. Aqui nós temos toda essa oração, ó, de estar sempre em dúvida em relação a algo, completando o sentido da palavra impressão. Eu não posso chegar para vocês e dizer assim, turma, eu tenho a impressão. Posso? Não. Impressão é um nome que pede um complemento, né? Então, se eu chegar e disser, turma, eu tenho uma impressão, vocês vão perguntar, tem impressão de quê, professora? E aí a gente tem toda essa oração completando o sentido, né, da palavra impressão, tá? Por isso ela funciona como, essa oração, né, funciona como complemento nominal e é classificada como oração subordinada completiva nominal. Vocês devem ter reparado que essa oração aqui, ela não é introduzida pelo que, porque ela não é uma oração desenvolvida. A gente vai ver isso no final da aula, guardem essa informação, tá? Apositiva são aquelas orações que funcionam como aposto, tá? Então vejam aqui o exemplo. Só me resta uma alternativa, : revelar todo o segredo. Então toda essa oração, revelar todo o segredo, especifica o que seria essa alternativa. Então, funciona como um aposto, que é um termo introduzido na oração para explicar, especificar um outro termo. Bem, e por fim, as orações podem ser também predicativas, quando atuarem como predicativo do sujeito da oração. Vejam o exemplo. Meu desejo é que você fique. Que você fique
é uma oração que funciona como predicativo. Percebam que ela está colocada depois de um verbo de ligação, trazendo aí uma característica para o sujeito, né? Qual é o meu desejo? Que você fique, né? Voltando aqui para a questão das orações reduzidas, desenvolvidas, vamos subir aqui um pouquinho na página 16. A gente tem aqui a seguinte explicação, né? Não, desculpa, vou subir não, vamos voltar aqui para a primeira coluna da página 16, ó, orações subordinadas substantivas e sua classificação. Marquem aí, as orações subordinadas são orações que possuem relação de dependência em relação à oração principal, né? As subordinadas substantivas exercem as funções próprias de um substantivo. São essas que a gente viu, sujeito, objeto direto, indireto, aposto, predicativo e também complemento nominal. Aí aqui a gente tem um exemplo e a gente tem 3 definições aqui importantes, né? As orações podem ser conectivas ou também chamadas de desenvolvidas, que são aquelas introduzidas pela conjunção que ou se, né? Como vocês viram aqui no exemplo de oração subordinada subjetiva, também no exemplo de oração subordinada objetiva direta, né? Substantiva objetiva direta, e também no exemplo das objetivas indiretas, a gente tem orações aqui introduzidas pelo que. Essas orações são chamadas de conectivas ou desenvolvidas, tá? Mas a gente pode ter também orações justapostas, ou seja, né, aquelas orações que são introduzidas por advérbios, por pronomes interrogativos e não pela conjunção que ou pela conjunção se. Vamos ver um exemplo? Não vimos quem invadiu a pista contrária. Então, toda essa oração, quem invadiu a pista contrária, está funcionando, né, como objeto direto do verbo ver, né? Não vimos o que? Quem invadiu a pista, beleza? Mas ela está introduzida por um pronome, quem, né? E não pela conjunção que ou se. Então, nesse caso, a gente diz que a oração está justaposta. Ou a oração pode ser também uma oração reduzida, tá? Que não é introduzida pelo conectivo e o verbo assume uma forma nominal. Ele pode aparecer no gerúndio, terminado em N, DO. Ele pode aparecer no particípio, terminado em ado ou ido, né? Ou pode aparecer no infinitivo, que é aquela forma mais básica do verbo antes de ser conjugado. Por exemplo, ser, estar, cantar, dançar, né? Verbos terminados em R. Beleza? E aqui nós temos um exemplo. Ó. Supomos ser ele o autor do atentado. Ó. Supomos o quê? Ser ele o autor do atentado. Então, toda essa oração, ser ele o autor do atentado, está completando o sentido do verbo supor. Só que a gente tem aqui, ó, ser é um verbo que está no infinitivo, por isso que essa oração é reduzida. E a gente não tem a presença aqui do conectivo, né? Foi o caso aqui também do exemplo da oração completiva nominal, ó, de estar. Então, a gente tem uma oração reduzida, sem conectivo e com o verbo estar, verbo no infinitivo. Foi o exemplo também dado aqui pela apostila para a oração apositiva, ó, revelar todo o segredo, revelar, verbo no infinitivo. E também no caso da predicativa, não, predicativa traz uma oração, o exemplo aqui da apostila de oração subordinada substantiva predicativa já traz uma oração conectiva ou desenvolvida, tá? Tem o que aqui, que você fique, ok? Bem, parece muita informação, mas não é nada muito difícil. Então, gente, vou deixar aqui no final desse vídeo a descrição da atividade devolutiva e do dever de casa da semana, ok? É isso então, gente. Vamos ficar por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!